Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como uma boa tática pode otimizar o tempo e aumentar a nota do estudante, já que a ordem com que ele responde as questões faz toda a diferença, gente. Primeiro, vamos quebrar um mito, a questão linear da resolução das questões. O estudante não precisa responder a prova na ordem que ela aparece, da questão 1 a 45, por exemplo. Gente, a tendência natural de seguir a sequência pode ser uma armadilha, a gente precisa ficar de olho nisso. Imagine começar a prova e logo na terceira questão, o estudante encontra um problema muito difícil. Aí ele gasta 10, 15 minutos na questão. A ansiedade aumenta, sua energia mental já começa a diminuir. Ao fazer isso, muitas vezes o estudante acaba sacrificando um tempo precioso que podia estar sendo usado para resolver 3, 4 questões fáceis que estão lá no final da prova. Claro que o grau de dificuldade atribuído pelo estudante na hora da prova é uma percepção subjetiva. Porém, é possível organizar as questões por nível de dificuldade da seguinte forma, pensando assim de forma estratégica. As questões fáceis são aquelas questões de resolução direta. Ao ler o enunciado, o aluno imediatamente sabe como proceder para encontrar a resposta. Já as médias são aquelas que demandam mais esforço, porque o estudante compreende o que foi pedido, conhece o assunto, mas a solução não é instantânea, então exige mais tempo. E aí a gente tem as difíceis, que são as questões em que o aluno não reconhece o conteúdo abordado, não sabendo nem por onde começar a resolução. E aqui que entra a estratégia mais inteligente que leva em conta a teoria de resposta ao item, que é a famosa TRI que a gente já abordou em outros vídeos. Lembrando, a TRI não valoriza apenas quantas questões o estudante acerta, mas quais ele acerta. O sistema busca coerência, gente. Acertar questões difíceis e errar as fáceis pode ser interpretado pelo sistema como um chute, que pode diminuir o peso daquela questão difícil que o estudante acertou. Portanto, a missão é garantir o maior número de acerto nas questões fáceis e médias. Tenham sempre isso em vista. É isso que constrói uma base sólida para a nota. Então, como fazer isso na prática? Adote uma técnica de varredura. Em vez de seguir a ordem, faça uma primeira varredura pela prova, focando em resolver apenas as questões que você olha e sabe a resposta de imediato. Aí você continua com a prova. Encontrou uma questão que parece média, que você sabe fazer, mas vai levar mais tempo? Marque um M de média e continua vendo as questões da prova. E aquela questão que parece um bicho de 7 cabeças? Marque com um D de difícil e pule, sem dó. Depois de garantir os pontos fáceis na primeira varredura, volte para as questões que você marcou como médias. E aí, com mais tranquilidade, já ter pontuado, você vai ter mais foco para resolver essas de nível mediano. Só depois, se sobrar tempo, o estudante deve se dedicar às difíceis. Lembre-se, gente, é melhor garantir 3 questões fáceis do que gastar todo o tempo em uma difícil e correr o risco de errar, ou de pontuar e ter a questão desvalorizada. Resumindo, quebre a ordem, caça os pontos fáceis primeiro, gerencie seu tempo com estratégia. A prova do Enem é tanto sobre conhecimento quanto sobre estratégia. Confie no seu preparo e conte com a Geek.